o resultado que você ainda não tem não está apenas no talento, está na mentalidade que você escolhe sustentar quando tudo aperta. Olha, novidade hoje, hein? A frase começando diferente. Fiz uma adaptação. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em caráter e caráter em resultados. Outra adaptação. Gente, livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, nossa querida autora Carol Dweck. Estamos no capítulo 4 do livro A Mente de um Campeão. Vamos lá. Bom, hoje é a parte 3 do capítulo 4. E hoje a gente vai falar sobre caráter, de novo, né? Sobre força de vontade e sobre mentalidade de campeão, ok? O capítulo 4 trata de esportes, né? Esportes, o mindset de um campeão. Então, a gente vai tratar da mentalidade de campeão, né? O que realmente separa quem chega ao topo de quem permanece lá. Vocês acharam que eu ia falar de quem nem chega no topo, né? Não, agora nós já elevamos o nosso nível. Agora a gente vai falar do que realmente separa quem chega ao topo de quem permanece lá no topo, ok? Então vamos fazer a leitura. Vocês vão entender ao longo da leitura, né? Porque que eu citei caráter, força de vontade e mentalidade de campeão. E depois que a gente fizer essa leitura extraordinária dessa parte do capítulo 4, eu vou pegar esse tudão e vou transformar em ferramenta de transformação para a sua vida com frases-chave pontuais, ok? Então vamos lá. É para isso que estamos aqui. Então o título agora é Caráter, Coração, Força de vontade e mentalidade de campeão. Pode ser chamado por vários nomes, mas é a mesma coisa. É o que faz você treinar e é o que lhe permite ir buscar no fundo de si mesmo aquilo que é preciso encontrar quando mais necessita. Lembram-se de McEnroe contando tudo que deu errado e o fez perder as partidas que perdeu? Em um momento estava muito frio, em outro fazia muito calor. Às vezes estava com ciúmes, outras vezes com raiva. E muitas vezes estava preocupado com outros problemas. Mas, como nos diz Billie Jean King, a marca do campeão é a capacidade de vencer quando as coisas não vão muito bem. Quando você não está jogando bem e as suas emoções não são as que deveriam ser. Eis como ela aprendeu o que significa ser campeã. King estava no final do torneio de Forest Hills jogando contra Margaret Smith. Mais tarde, Margaret Smith Court, que estava no auge de sua forma. Billie Jean King havia jogado contra ela mais de uma dúzia de vezes e só vencera uma. No primeiro set, King jogou maravilhosamente bem. Não perdeu uma jogada sequer e conseguiu uma boa vantagem. De repente, o set terminou e Smith tinha ganhado. No segundo set, King novamente conseguiu uma vantagem dominante e estava sacando para ganhar. Quando se deu conta, Smith havia vencido o set e o jogo. Inicialmente, King ficou perplexa. Nunca antes tinha conseguido impor uma vantagem tão grande num jogo tão importante. Mas depois ela teve um momento eureka. Imediatamente ela compreendeu o que significava ser campeã. Uma pessoa capaz de elevar o nível do jogo quando necessário. Quando a vitória parece se afastar, essas pessoas conseguem de repente reagir e ficar 3 vezes mais potentes.
Jack Joyner Kersey também teve o seu momento eureka. Tinha 15 anos e estava competindo no heptátulo da Olimpíada Juvenil da Associação de Atletismo. Tudo dependia da última prova, a corrida de 800 metros, que a assustava. Estava exausta e a adversária era uma especialista nas provas de distância, cujos tempos ela jamais conseguira igualar. Dessa vez ela conseguiu. Sentia uma espécie de euforia. Eu tinha provado ser capaz de vencer, se me dedicasse o suficiente. Aquela vitória me mostrou que eu não somente era capaz de competir com as maiores atletas do país, mas que podia realmente me obrigar a vencer. A diferença, né? Frequentemente considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, Mia Hamm diz que sempre lhe perguntavam: Mia, qual é a coisa mais importante que uma jogadora de futebol deve ter? Sem hesitar, ela respondia: firmeza mental. E não estava falando de uma característica inata. Diante de 11 jogadoras dispostas a derrubar você, quando se sente cansada ou está machucada, quando os árbitros estão contra você, você não pode deixar que isso prejudique a sua concentração. Como se faz isso? É preciso aprender a fazer isso. Esse, diz Mia, é um dos aspectos mais difíceis do futebol e é com ele que tenho de lutar a cada jogo e a cada treino. A propósito, Mia se achava a melhor jogadora do mundo? Não. E por causa disso, diz ela, talvez um dia eu consiga ser. No esporte, sempre há situações de ou vai ou racha, quando o jogador tem de se superar, ou então tudo estará perdido. O famoso golfista Jack Nicklaus esteve nessa situação muitas vezes durante a sua longa carreira profissional no torneio de PGA, quando a vitória dependia de uma única tacada. Se você tivesse de adivinhar quantas dessas tacadas você acha que ele errou? A resposta é uma. É preciso ter mentalidade de campeão. Assim, os atletas menos talentosos do que os adversários vencem as partidas. John Wooden, lendário técnico de basquete, conta uma de minhas histórias favoritas. Certa vez, quando ainda era técnico de escola de ensino médio, um dos jogadores se sentiu infeliz por não ter sido escalado para os jogos importantes. O atleta Ed Pavelski pediu a Wooden que lhe desse uma oportunidade e o técnico acedeu. Está bem, Ed, disse ele, vou dar uma chance a você. Está escalado de saída para o jogo de amanhã contra Fort Wayne Central. De repente, recorda Wooden, fiquei imaginando de onde poderiam ter vindo aquelas palavras. Havia 3 equipes lutando pelo primeiro lugar no estado de Indiana. Uma era a dela e a outra era Fort Wayne Central, com a qual tinham de jogar no dia seguinte. Nessa noite, Wooden escalou Ed para iniciar o jogo. Achou que ele só aguentaria 1 ou 2 minutos, especialmente porque seria marcado por Armstrong, o mais duro dos jogadores do estado da equipe adversária. Ed literalmente acabou com ele, conta Wooden. Armstrong marcou o menor número de pontos de sua carreira. Ed marcou 12 e o nosso time mostrou o melhor equilíbrio da temporada. Mas além de marcar pontos, ele jogou muito bem na defesa, nos rebotes e na armação das jogadas. Ed nunca mais saiu da equipe titular e foi escolhido o melhor jogador nos 2 anos seguintes. Todas essas pessoas possuíam caráter. Nenhum deles se achava especial, nascido com o direito de vencer. Eram pessoas que se esforçaram, que aprenderam a manter a concentração sob pressão e que, quando necessário, foram além de sua capacidade normal. Próximo título é Manter-se em primeiro lugar. Caráter é o que lhe permite alcançar o topo e permanecer lá. Darryl Strawberry, Mike Tyson e Martina Hingis
chegaram ao topo, mas não permaneceram lá. Seria por terem vários problemas pessoais e sofrerem contusões? Sim, mas isso aconteceu também com outros campeões. Ben Hogan foi atropelado por um ônibus e ficou fisicamente arrasado, mas conseguiu voltar ao topo. Creio que a aptidão pode nos levar ao topo, diz o técnico John Wooden, mas é preciso caráter para manter-se no alto. É tão fácil começar a achar que você é capaz de ligar-se automaticamente sem uma preparação adequada. É preciso verdadeiro caráter para continuar a se esforçar e se esforçar ainda mais depois de chegar lá. Quando você ler alguma coisa sobre um atleta ou equipe que vence sempre, lembre-se, mais do que habilidade, eles têm caráter. Vamos examinar o significado do caráter ainda mais profundamente e ver a maneira pela qual o mindset de crescimento pode criá-lo. Stuart Biddle e seus colegas verificaram o mindset de adolescentes e jovens adultos, no que diz respeito à habilidade atlética. Os de mindset fixo eram os que acreditavam no seguinte: você tem certo nível de habilidade esportiva e não há muito o que possa fazer para mudar esse nível. Para ser bom nos esportes é preciso ter um dom natural. Em contraste, os de mindset de crescimento concordaram que, por melhor que você seja no esporte, sempre poderá melhorar caso se esforce. Para ser bem-sucedido nos esportes, é preciso aprender técnicas e habilidades e praticá-las regularmente. Os de mindset de crescimento foram os que demonstraram mais caráter ou coração. Eram os que tinham mentalidade de campeões. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver as conclusões a que chegaram esses pesquisadores do esporte. E então entenderemos. Então, o próximo título é O que é sucesso? Conclusão número 1. Para os de mindset de crescimento, sucesso significava fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. E isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Para mim, a alegria do atletismo nunca esteve no fato de vencer, disse Jack Joyner Kersee. Encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Não me importo em perder, desde que veja que houve melhoria ou sinta que fiz o melhor que podia. Quando perco, volto aos treinamentos e trato de trabalhar mais. Essa ideia, a de que o sucesso pessoal se dá quando você faz o melhor que pode para conseguir o melhor resultado possível, era fundamental na vida de John Wooden. Com efeito, diz ele, houve muitas partidas que me deram tanto prazer quanto os 10 campeonatos nacionais que ganhamos, simplesmente porque nos preparamos muito bem e jogamos muito perto de nosso nível de capacidade. Tiger Woods e Mia Hamm são 2 competidores dos mais tenazes que já existiram. Adoram vencer, mas para eles o mais importante é o esforço que fizeram, mesmo quando não venceram. Podem se orgulhar disso. McEnroe e Bean, não. Depois do torneio de Masters de 1998, o Woods ficou decepcionado por não haver repetido a vitória do ano anterior, mas sentiu-se bem por terminar entre os 10 primeiros. Minha toalha ficou realmente molhada durante a semana. Estou muito feliz pela maneira como eu consegui esse resultado. Ou então num torneio aberto da Grã-Bretanha, no qual ficou em terceiro. Às vezes a gente fica mais satisfeito com um resultado quando as coisas não saem completamente perfeitas, quando a gente não está fazendo um bom swing. Tiger é um homem altamente ambicioso. Quer ser o melhor, até mesmo o melhor de todos os tempos. Mas o mais importante é eu ser o melhor que eu posso. Olha o que ele diz. Ele não está falando que ele é melhor que outra pessoa. Ele é o melhor que ele consegue ser. Então, ele tem que superar somente a ele mesmo. Mia Hamm nos diz,
Depois de qualquer jogo ou treino, se você sair de campo sabendo que deu tudo o que podia, sempre será vencedor. Por que o país se apaixonou pela equipe dela? Viram que realmente amamos o que fazemos e que damos tudo o que temos umas às outras e a cada partida. Para as pessoas de mindset fixo, o sucesso tem a ver pura e simplesmente com a afirmação de sua superioridade. Ser alguém que vale mais do que todos os ninguéms. Houve uma época, confesso, diz McEnroe, em que eu me sentia tão grande que quase não conseguia passar pelas portas. Olha isso. Onde estão as palavras a respeito do esforço e da satisfação de ser o melhor para si mesmo? Não aparecem. Algumas pessoas não gostam de ensaiar, só querem representar. Outros gostam de treinar 100 vezes antes de jogar. Eu pertenço ao primeiro grupo. Lembre-se, no mindset fixo, o esforço não é motivo de orgulho. É algo que levanta dúvidas sobre o talento. E agora o próximo título é o que é fracasso. Então, na conclusão número 1, se tratou do que é sucesso. Agora, na conclusão de número 2, vamos tratar do que é fracasso. As pessoas com mindset de crescimento consideraram os reveses motivadores. São informativos, eles nos fazem acordar. Somente uma vez Michael Jordan tentou evitar o esforço. Foi no ano em que ele voltou aos Bulls, depois da temporada que passou jogando beisebol, e aprendeu a lição. Os Bulls foram eliminados nas rodadas decisivas. Não se pode sair e achar que é possível voltar e dominar o jogo. Daqui em diante estarei fisicamente e mentalmente preparado. Suas palavras não poderiam ser mais verdadeiras. Os Bulls venceram o campeonato da NBA nos 3 anos seguintes. Michael Jordan abraçava os seus fracassos. Com efeito, em um de seus anúncios favoritos para a Nike, ele diz: errei mais de 9.000 arremessos à cesta. Perdi quase 300 partidas. 26 vezes os companheiros confiaram em mim para o arremesso final, que poderia decidir o jogo, e eu errei. Podem ter certeza de que a cada vez ele voltou ao ginásio e treinou a jogada 100 vezes. Eis como reagiu o grande jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar, quando foi proibida nos jogos universitários sua jogada preferida, a bola enterrada na cesta. Mais tarde, isso foi novamente permitido. Muitos pensaram que isso impediria a sua ascensão. Em vez disso, ele treinou com o dobro do empenho para aprimorar o arremesso batendo na tabela, o gancho do alto e o salto com meia volta no ar. Ele havia absorvido o mindset de crescimento do técnico John Wooden e o utilizou bem. No mindset fixo, as adversidades o engessam. John McEnroe nunca conseguiu suportar a ideia de perder. Ainda pior era perder para um amigo ou parente. Isso o faria menos especial. Por exemplo, ele torceu desesperadamente para que o seu amigo Peter perdesse no jogo final em Maui, depois que Peter o vencera numa rodada anterior. Queria tanto esse resultado que não conseguiu assistir a partida. Em outra ocasião, jogou contra o seu irmão Patrick numa final em Chicago e disse a si mesmo: meu Deus, se perder para Patrick, será o fim. Vou me atirar da torre Sears. Eis como o fracasso o motivava. Em 1979, ele jogou duplas mistas no torneio de Wimbledon. Não jogou duplas mistas durante os 20 anos seguintes. Por quê? Ele e sua parceira perderam 3 sets consecutivos. Além disso, por 2 vezes, McEnroe teve o saque quebrado, mas isso não aconteceu com nenhum dos demais jogadores, nem mesmo uma vez. Essa foi a vergonha final. Eu disse: chega, não vou jogar mais, eu não suporto isso. Em 1981, McEnroe comprou uma bela guitarra preta Les Paul.
naquela semana foi assistir a Buddy Guy tocar na Chester Bird Lounge, em Chicago. Em vez de se sentir inspirado para ter aulas ou praticar, voltou para casa e quebrou a guitarra em 1000 pedaços. Eis como os reveses motivavam Sérgio Garcia, outro menino de ouro com problemas de atitude. Sérgio entrara no mundo do golfe como um tufão, com suas grandes tacadas e o seu jeito juvenil e encantador. Parecia Tiger, mais jovem. Mas quando seu desempenho caiu, o seu charme também desapareceu. Ele despediu vários caddies, culpando-os quando as coisas iam mal. E certa vez ele perdeu uma jogada ao escorregar e pôs a culpa no sapato. A fim de castigar o sapato, atirou-o longe com um pontapé. Infelizmente, quase acertou um dos árbitros. São esses os engenhosos remédios para o fracasso no mindset fixo. O próximo título é Assumir o controle do sucesso. E aí vem a conclusão de número 3. As pessoas de mindset de crescimento nos esportes, assim como na aula de química preparatória para a medicina, dominam os processos que levam ao sucesso e que o conservam. Conservam o sucesso. Por que a habilidade de Michael Jordan não pareceu diminuir com a idade? Já mais velho, ele perdeu energia e agilidade, mas para compensar, ele esforçou-se ainda mais em seu condicionamento e em sua movimentação, como o arremesso com salto e meia volta e o célebre arremesso na trajetória descendente. Começou na liga como enterrador e saiu como o jogador mais completo de todos os tempos. Tiger Woods também dominou o processo. O golfe é como uma amante fugidia. Quando pensamos que a conquistamos, ela certamente nos abandonará. O famoso técnico Butch Harmon diz que o swing no golfe é a coisa mais difícil de ser aperfeiçoada num esporte. Na prática, não se pode repetir completamente um swing confiável. É sempre uma obra inacabada. Por isso, mesmo os maiores astros do golfe não ganham sempre e podem até passar muito tempo sem ganhar, como aconteceu com o Tiger Woods mesmo no auge de sua carreira. E é também por essa razão que é fundamental dominar o processo. Com isso em mente, o pai de Tiger tratou de ensiná-lo a cuidar de sua atenção e de sua estratégia. O velho Woods costumava fazer exclamações ruidosas e atirar objetos, justamente quando o jovem Tiger ia fazer o swing. Isso o ajudou a controlar as distrações. Conhecemos alguém que poderia ter aproveitado esse tipo de treinamento? Quando tinha 3 anos de idade, o pai já o ensinava a pensar na estratégia do golfe. Uma vez o pequeno Tiger atirou a bola atrás de um grupo de árvores e o velho Woods perguntou qual era o seu plano. O Woods deu continuidade ao que o seu pai iniciou, assumindo o controle de todos os elementos do seu jogo. Experimentou constantemente coisas que deram certo e que não deram, mas também tinha um plano de longo prazo que o orientava. Conheço meu jogo, sei o que quero realizar e sei como chegar lá. Da mesma forma que Michael Jordan, Tiger Woods administrou sua motivação. Para isso, transformou o treinamento em diversão. Adoro trabalhar minhas tacadas, experimentando-as de várias maneiras e provar a mim mesmo que sou capaz de acertar determinada tacada se quiser. E fez isso pensando em um rival oculto que o desafiaria. Ele faz o percurso em 12 tacadas. Preciso de uma razão para me esforçar tanto. Ele está em algum lugar. Ele faz com 12 tacadas. Mark O'Meara, parceiro de golfe e amigo de Tiger Woods, teve oportunidade de escolher. Não é fácil jogar ao lado de alguém tão extraordinário quanto Tiger. A escolha de Mark foi a seguinte: podia ter inveja e sentir-se diminuído pela categoria superior de Tiger, ou então podia aprender com ele. Escolheu este último caminho.
Mark era um daqueles jogadores talentosos que parecia nunca realizar todo o seu potencial. Sua escolha, a de dominar seu jogo, o fez mudar. Aos 21 anos, Tiger Woods já tinha ganhado o torneio dos Masters. Naquela noite, ele dormiu abraçado ao prêmio, a famosa jaqueta verde. Um ano depois, vestiu Mark com a jaqueta que este havia conquistado. McEnroe não falava muito em assumir o controle. Quando estava no auge, pouco falou em aperfeiçoar o seu jogo para manter-se em primeiro lugar. Quando jogava mal, ouviu-se muito pouca análise, a não ser para encontrar um culpado, e muito pouca reflexão sobre si mesmo. Por exemplo, durante parte do ano de 1982, ele não se saiu tão bem quanto se esperava dele. E disse que aconteceram pequenas coisas que me tiraram do meu jogo habitual durante várias semanas a cada vez e me impediram de dominar os torneios. Sempre vítima de forças externas. Por que não assumiu o controle e aprendeu a manter um bom desempenho apesar delas? Não é isso o que faz o mindset fixo. Na verdade, em vez de combater essas forças ou resolver seus problemas, ele diz que preferiria praticar um esporte de equipe para poder esconder suas deficiências. Quando você não está no ponto máximo, é muito mais fácil disfarçar isso num esporte de equipe. McEnroe admite também que seus acessos de raiva dentro da quadra muitas vezes serviam para esconder uma falha e somente pioravam as coisas. Mas o que fazia ele? Nada. Desejava que alguém fizesse algo em seu lugar. Quando você não consegue se controlar, quer que alguém o faça por você. Por isso é que eu lamentava muito não participar de um esporte de equipe. Os colegas me ajudariam, me orientariam. Ou então, o sistema cada vez mais me deixava me comportar assim. Na verdade, eu gostava cada vez menos dele. Ele se zangou com o sistema. Alô, John, essa é a sua vida. Alguma vez pensou em assumir a responsabilidade? Não, porque no mindset fixo você não assume o controle das suas capacidades e das suas motivações. Você espera que o talento o leve adiante. E quando isso não acontece, bem, o que mais poderia ter feito? Você não se sente progredir e se acha um produto acabado. E os produtos acabados têm de se proteger, lamentar e encontrar culpados. Tudo menos assumir o controle. Bom, a parte 3 do capítulo 4 termina aqui. E agora vamos conversar sobre tudo isso que foi lido. É uma parte bem legal do capítulo, ela é profunda, vocês perceberam, né? Fala de vitória, de fracasso, de sucesso, né? E eu acho que é isso que a Carol quer nos mostrar nessa parte do texto, né? Coisas profundas. Ela fala de caráter, ela fala de coração, ela fala de força mental. E tudo isso pode ter vários nomes diferentes, né? Mas aponta para uma mesma essência. Qual? Eu diria que aquilo que faz você treinar quando ninguém está vendo, né? Aquilo que faz você buscar dentro de si forças quando parece não haver mais nada. Eu acho que é essa que é a essência, né? O John McEnroe, que é um exemplo muito usado por ela nessa parte do capítulo, ele tinha talento de sobra, mas ele não tinha essa base de essência. Então, sempre tinha uma desculpa. O clima, o humor, o outro jogador, a pressão, né? E aí ela fala de outra jogadora, né? A Billie Jean King. A Billie Jean King, ela entra no texto e ela dá uma definição muito cirúrgica. Ela fala que a marca de um campeão é vencer quando as coisas não estão indo bem, né? Como que ela aprendeu isso? Ela aprendeu isso da forma mais dura que tinha, né? Ela aprendeu a jogar melhor, a dominar os sets, né? A abrir uma grande vantagem e ainda assim ela perdeu.
Então foi ali que ela teve o seu momento de despertar, né? De que ser campeã não é jogar bem quando você tá bem, não é jogar bem quando tudo flui, é elevar o seu nível quando a vitória começa a te escapar pelas mãos. Bingo, tá? Bingo. Se alguém não percebeu, eu tô falando. E aí ela vem para outra jogadora, dá outro exemplo, a Jack Joyner Kersee, né? Ela viveu algo parecido aos 15 anos de idade. Estava exausta, estava assustada, era a última prova, estava tudo contra ela. E aí ela venceu. Mesmo assim ela venceu. E aí ela vem e faz outra definição cirúrgica. Ela fala, aquela vitória me mostrou que eu podia me obrigar a vencer. Olha só, né? Então ela também vem falando o que é ser campeã. É você conseguir se obrigar a vencer. Isso aí, gente, isso é mentalidade de crescimento em estado puro, na veia, tá? A Mia Hamm, que era considerada uma das maiores jogadoras de futebol do mundo, também falava que a habilidade mais importante não é a física. Ela falava o quê? O que é mais importante? Firmeza mental. E ela não falava de firmeza mental como se fosse alguma coisa inata, um talento que já nasceu com ela. Não. Ela falava de firmeza mental como algo que se treina todos os dias, jogo após jogo. Então, quando perguntavam para ela se ela se achava a melhor do mundo, qual era a resposta dela? Não. E talvez por não me achar a melhor do mundo, um dia eu consiga ser a melhor do mundo. Bingo! Bingo! Você percebeu a diferença aqui? Se você não percebeu, eu te conto. O campeão, ele não se considera pronto. Ele se considera em construção. Bingo! Tá? E aí vem outro exemplo, o Jack Nicklaus, né? Um dos maiores jogadores de golfe da história. Ele esteve dezenas de vezes diante de uma única tacada decisiva. Quantas dessas que ele errou? Apenas uma. Era um talento mágico que ele tinha? Não, não era um talento mágico. Era a mentalidade dele, que tinha sido treinada sob pressão. Porque uma única tacada fazia ele perder um campeonato. E aí ela vai em outro exemplo do treinador John Wooden, né? E ele resume tudo isso que a gente está falando com muita precisão. Quando ele fala que a sua aptidão, ou seja, o seu talento, ele pode levar você ao topo. Pode sim. Mas não te mantém no topo. Só o caráter mantém você lá no topo. E aí aqui entra o quê? A ciência, né? Uma pesquisa enorme feita com jovens atletas. O que essas pesquisas mostraram? Ficou bem claro, né? O que elas mostraram. Mostraram que o mindset fixo acredita que a habilidade é um dom, é um talento, e que o mindset de crescimento acredita que a habilidade se constrói com o quê? Com a prática, com a estratégia, com o esforço, com o treino. E quem demonstrou mais consistência, partindo desses dois princípios? Quem demonstrou mais coração? Quem demonstrou mais caráter? Os atletas de mindset de crescimento, claro. Porque para eles o sucesso não é humilhar o outro, o oponente. Sucesso é fazer o melhor possível, aprender e evoluir. E aí ela volta na Jack Joyner Kersee, né? Que ela também fala outra frase emblemática. Ela fala: eu encontro tanta satisfação no processo quanto no resultado. E aí ela puxa o Tiger Woods, o maior jogador de golfe, né? Ele pensa igual. Mesmo quando ele não vence,
ele avalia o esforço, ele avalia o preparo, ele avalia o que ele pode melhorar. E aí ele vem e fala que o mais importante é ser o melhor que ele pode ser. Bingo, guardem essa frase para vocês, gente. O mais importante é ser o melhor que eu posso ser. Isso é um mindset de crescimento, óbvio, né? Já no mindset fixo, sucesso é o quê? É provar ser superior, né? Simples assim. Agora, quando a gente fala de fracasso, e o fracasso? O fracasso no mindset fixo, ele é uma ameaça ao ego, né? E aí ela traz quem? Michael Jordan. O Michael Jordan nos ensina o oposto, porque ele abraçava o fracasso. E aí ele fala, eu errei mais de 9.000 arremessos e foi assim que eu tive sucesso. Então o fracasso no mindset de crescimento, ele é uma informação. Ele te ensina, ele te desperta. E no mindset fixo, ele te paralisa. Ele te gera fuga, culpa, birra. E aí que vem um ponto poderoso do texto, né? Ela explica que os campeões, eles assumem o controle do processo. Bingo! E aí ela fala, ó, o Michael Jordan ajustou o jogo apesar da idade. O Tiger Woods treinou o seu foco, treinou a sua estratégia, treinou a sua atenção desde a infância, graças ao pai dele. Então ele transformou o treino numa diversão, porque ele ainda era uma criança. Ele criou desafios internos para ele. Ou seja, ele dominou o processo. Ok? Bingo? E aí ela volta naquele exemplo que ela traz já de muitos capítulos, né? O John McEnroe. Ele esperava que o talento resolvesse tudo. E quando esse talento não resolvia tudo, ele culpava alguém. Culpava o sistema, culpava o juiz, culpava o mundo. Ele nunca assumia o controle. Porque se ele assumisse o controle, ele teria que assumir a responsabilidade, né? Então, pensa aqui comigo. Quando as coisas apertam, quando o bicho pega, você se ajusta ou você se defende? Seja sincero, tá? Você mede o sucesso pelo crescimento, seu crescimento, ou pela comparação? Seja sincero. O fracasso, ele te traz uma informação, uma nova informação, ou ele te traz uma paralisia? Seja sincero. Estamos falando do fracasso. O que ele te traz? E em que área da sua vida que você precisa assumir o controle do processo e não apenas esperar o resultado chegar? Sejam sinceros, pensem aí com vocês, tá? Com seus botões. Gente, talento, ele abre portas. Ninguém tá falando que não abre, ok? Agora, o caráter, ele constrói os caminhos que estão após essas portas. Ou até antes mesmo dessas portas, né? No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Eu te ensino como sair dessa mentalidade de um produto acabado e construir uma mente que é treinável, que é forte, que é resiliente e que, por fim, é próspera, né? E ele ainda traz um bônus que eu chamo de cofre dourado da prosperidade, que são exercícios simples, práticos, diários, para você ir exercendo isso e convencendo a sua mente de que sim, você é próspera. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Me sentirei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta e essa eu gostaria que vocês respondessem para mim nos comentários, para que vocês refletissem mais profundamente. Respondam, claro, com a sua verdade. Onde que você sente que você precisa desenvolver mais caráter mental para você sustentar o próximo nível da sua vida, para onde você quer levar a sua vida?
Pensa e me responde aí, tá? Bom, você já sabe. Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não aprende apenas ideias bonitas, tá? Aqui você aprende a sustentar crescimento, mesmo sob pressão. Por quê? Porque campeão, como eu falei, não é quem chega primeiro. Campeão é quem permanece lá, tá? É quem continua sendo campeão, ok? Como sempre, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, para eu ler essa página para você, com você e por você, ok? Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curte, faz o seu comentário, compartilha com os amigos, com quem você acha que vai fazer bem escutar esse áudio. Continua comigo, porque no próximo vídeo a gente vai fechar o capítulo 4 com chave de ouro, ok? Um beijo grande no coração de vocês.